Bom, pessoal, então assim, como eu tinha falado com vocês, já substituí a bateria do notebook, agora temos energia para ir até o final, tá joia? Bom, então assim, tínhamos parado na questão número 3, correto? Agora vamos lá, não stop até o dia 25, até a questão de número 25. Como vocês sabem, a Marinha cobra 25 questões de português e 25 questões de formação militar naval. Eu vou colocar, evidentemente, o gabarito de todas as questões aqui no comentário dos vídeos, tá? Tanto as de português quanto as de formação naval. Pintou alguma dúvida em português? Pode entrar em contato comigo. Tem um número de WhatsApp aqui à disposição de vocês. Pintou alguma dúvida sobre formação naval? Enfim, pergunta pro Rodrigo, ele te ajuda. Fechado? Então tá aí. E aí, pessoal? Então vamos continuar agora? Bom, agora eu tenho energia para ir até a questão de número 25. Como vocês sabem, formação militar naval e português são 25 questões de cada, tá? Pintou alguma dúvida de português? Pintou alguma questão sobre alguma... Pintou alguma dúvida sobre alguma questão que você está vendo aqui? Não hesite em me chamar. Pode ser pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Meus contatos estão aqui embaixo, tá joia? Pode chamar lá que na medida do possível eu prometo te ajudar. Tá ok? É lógico, se você fizer uma pergunta fácil, eu respondo rápido. Se for difícil, demora mais um pouquinho. Impossível, eu respondo no dia seguinte. Agora, se não for de português, cara, se você vier com matemática, física e química, pô, aí desculpa, vou caçar no Google. Fechado? Mas do resto, eu prometo te dar aquela força. Dito isso, né? Vamos continuar então. Olha só, questão número 4. Mais uma de interpretação. Como eu disse para vocês, isso é muito comum. O texto apresentado se organiza em torno da tese de que os linguistas têm uma linguagem particular. Não. O fato de eles terem algumas manias ou de terem, digamos assim, um apelo pela língua portuguesa não lhes confere serem donos de uma linguagem particular, e sim de uma visão única sobre o português, o que é diferente. B. Não se podem cometer erros gramaticais em artigos científicos. E quem está falando de erros gramaticais? Na verdade, estamos falando em marcas de oralidade, como, por exemplo, o num e o numa. Isso não é um erro gramatical. Então, a letra B está fora de propósito. Na letra C, os linguistas devem escrever de acordo com a prescrição gramatical. Aí é que está. Isso aqui é a vontade dos revisores. Perceberam? A vontade dos revisores é que todo mundo, inclusive os linguistas, escrevam com aquele preciosismo gramatical todinho. Mas repare que essa não é a tese do texto. Então, marcaremos como errada. Como assim, professor, não é a tese do texto? A ideia central do texto não é essa. A ideia central do texto mostra que, na verdade, os linguistas podem escrever do jeito que eles quiserem. O revisor é que implica com isso. O revisor que acha isso idiotice. Letra D. A função dos revisores é modificar o texto original. Não deixa de ser, né? Se tiver errado, eles vão revisar. Mas o texto gira em torno disso? Não, né? Bom, só sobrou a letra E. As características do português brasileiro precisam ser reconhecidas e respeitadas. Essa mesmo. Repare, essa está certa, é essa que ele quer. As outras estão certas? Até estão, mas não respondem ao texto ou não estão de acordo com o que o texto diz. Então, a 4, letra E. Na 5, está dizendo assim, quer ver? Assinar a opção em que evidencia o descontentamento do autor. Bom, como é que a gente evidencia o descontentamento com alguma coisa? Por meio de adjetivações, não é isso? E onde que ele apresenta, digamos assim, uma adjetivação, digamos assim, uma opinião a respeito disso? Ó, se você ler todas elas, você vai dar de cara com a letra C. A letra C está escrita assim, quer ver? É claro que o sintoma mais visível e gritante desse boicote de consciência ao português brasileiro é a putrefacta colocação pronominal. Vamos lá. É claro que, ou seja, é evidente ser, é importante que
o sintoma mais visível e gritante, boicote consciente, putrefacta. O que é putrefacta? Putrefacta é algo que está entrando em decomposição, ou seja, morto, necrófilo, ou seja, uma visão ruim, negativa. Em todas as outras, ele faz uma exposição, mas a letra C ele defende claramente uma opinião contrária àquilo que está sendo dito no texto, ou aquela ideia, aquela tese central do texto. Ou seja, com a resposta aqui, na 5, letra C. Aí entra uma dica. Quando se fala em descontentamento, evidentemente que se fala numa defesa de opinião. E se se fala em defesa de opinião, evidentemente se fala em quê? Em adjetivações. É difícil, ou é quase impossível, você evidenciar uma opinião sua sem adjetivar. Tá joia? Então tá aí. Na questão número 6, ele diz assim: é claro que o sintoma mais visível e gritante desse boicote, o vocábulo claro pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico por qual? Já respondi. Perceberam que naquela questão anterior, mesmo sem saber, eu respondi, digamos, meio que de surpresa? Então, é claro que o sintoma mais visível, ou seja, é evidente que o sintoma mais visível... Professor, mas claro não tem ideia com luz? Claro e escuro? Sim, mas é lógico que esse claro aqui está sendo utilizado no seu sentido figurado, tá? Ou seja, aqui ó, escuro, claro. Esse é o sentido real. Eu estou no claro e estou no escuro. Se uma ideia é clara, ou seja, é fácil de ser subentendida, ela é fácil de ser entendida. Se uma ideia é escura, evidentemente que não. Ela fica, digamos assim, subentendida, fica de forma, digamos assim, sem o entendimento, né? Sem a facilidade de entendimento. Tá joia? Bom, então tá aí. De todas, o que responde a nossa questão é a número 6. Vamos relembrar? A 5 eu marquei a letra C, não foi? Confere aí, eu acho que foi a letra C. A 6 é a letra D. A 7, vamos lá. Deixem eu ser brasileiro, deixem eu escrever para ser entendido pelos meus contemporâneos. Os segmentos destacados estão incorretos. Lembra que eu falei isso lá no começo do texto? Sabia que ia cobrar alguma coisa a respeito disso? Colocação pronominal é muito padrão nesse tipo de prova. Colocação pronominal é muito importante nas provas da Marinha. Não vou dizer para vocês cai sempre, porque eu posso ser traído. Vai que não cai esse ano. Mas é muito, muito, muito comum deles cobrarem. Tá? No trecho, deixem eu ser brasileiro, deixem eu escrever para ser entendido pelos meus contemporâneos, os segmentos destacados estão incorretos, de acordo com as prescrições normativas. Em virtude do pronome eu desempenhar tradicionalmente a função de quê? Sujeito. Aqui, ó. Sujeito. Professor, mas não entendi por que isso está errado. Tem como voltar aí? Tem, lógico. Vamos lá. A questão é o seguinte. Esse eu aqui, ele é sujeito do verbo ser, concordam? Deixem eu ser brasileiro. Ou seja, até aí, nada demais. O aluno vai dizer assim, pô, professor, está correto, tá certo. Esse eu é sujeito, é um pronome pessoal do caso reto. Não estou vendo nada demais aí. A questão é que eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto. O que é verbo transitivo direto? É aquele que pede complemento sem preposição, que seria o objeto direto. Se esse eu está dentro de um objeto direto, sendo sujeito de um verbo no infinitivo, qual seria o certo? Em vez de botar deixem eu ser, seria deixem-me ser. Se no lugar de deixem ele ser, qual seria o certo? Deixem-no ser. Você sempre vai utilizar o pronome oblíquo, que é aquele que é mais adequado a um complemento. Mesmo ele sendo sujeito de um verbo no infinitivo, isso aqui tudo faz parte de um complemento do verbo transitivo direto. Notaram? Então, no caso aqui da número 7, a letra D. Ele realmente desempenha tradicionalmente a função do sujeito, mas não nesse caso. Tá joia? Então, a 7, letra D.
D de doido, D de dado. Bom, na 8, ele diz assim, quer ver? Assinale a opção em que a crase foi empregada corretamente. Opa, calma aí. Questão de crase. Crase é comum cair na prova da Marinha? É. Não vou dizer para vocês que cai sempre, todo ano. Porque das 10 provas da Marinha, disponibilizadas aqui no nosso portal, foi presente em 8 provas. Bom, o fato de não ter sido presente nas 10 nos mostra que era uma questão muito recorrente, mas não obrigatória. Colocação pronominal, por exemplo, caiu em praticamente todas. Notaram a diferença? Então vamos lá. Assinale a opção em que a crase foi empregada corretamente. Uma dica para você que está vendo esse vídeo. Se você souber os casos em que a crase está proibida de acontecer, é só você riscar os casos proibidos e marcar o que está sendo empregado corretamente. Vamos fazer um teste? Olha só. Quer ver? Caso proibido, que eu já sei que é proibido, que não existe. Antes de pronomes de tratamento, solicito a você. Antes de pronomes de tratamento é proibido. Não pode. Ou seja, errada. Letra C. A nobre mulher retornou a Roma. Quem vai a Roma, volta da Roma ou de Roma? Isso aí. Quem vai a Roma, volta de Roma. E se você vai a e volta de, crase para quê, não é mesmo? Não tem crase. Então, o rapaz teve acesso a uma loja barata. Opa, calma aí. Crase antes de uma, só quando for a exata marcada no relógio. Se não for hora marcada no relógio, não tem crase. Ou seja, fora. Os homens se viram face a face. Palavras repetidas que formam uma expressão proibida. Repare, são 4 casos de crase proibida. O que sobrou lá no caso foi o quê? O portão será aberto às 8 horas em ponto. Hora marcada no relógio sempre tem crase. Há 1 hora, às 2 horas, às 3 horas. Tá ok? Então, letra A. Notaram? Muitas vezes o aluno faz um alarde quando cai questão de crase. Poxa, mal sabe ele que as questões de crase são super fáceis. É lógico, se você nunca viu esse assunto na vida, você vai ter dificuldade. É muita regrinha, é muita coisinha, é uma série de detalhezinhos que não podem ser gravados em 5 minutos de aula. Não existe uma fórmula mirabolante do tipo, aprenda a crase em 5 minutos. Existe sim, aprenda a crase estudando, lendo e correndo atrás. Bom, te recomendo a gramática do Segala para isso. Tem toda a regra completinha de crase e é cobrada por todas as bancas militares. Tá joia? Bom, um detalhe. Não estou ganhando nada do Segala para fazer propaganda dele não, tá ok? Faço de coração porque a gramática dele realmente é muito boa. Enquanto eu não escrevo a minha, faço propaganda da gramática do Segala. Entendeu? Então assim, não tem mistério, tá aí, ó. Questão aqui no caso número 8, letra A. Vou botar aqui, ó, 8A. Vamos então para a questão número 9. Eita, calma aí. Voltando. Ó, questão número 9. Não obstante as inúmeras atividades diárias, cadê? Os candidatos dedicados apresentam desempenho profícuo nos concursos. Opa, calma aí. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou destacando a oração composta, o período composto em orações. Primeira oração, segunda oração, tá ok? Bom, não obstante as inúmeras atividades diárias, os candidatos dedicados apresentam desempenho profícuo nos concursos. Primeiro de tudo, vamos entender isso. A expressão não obstante significa oposição, tá? Uma questão chamada de concessão. Algo que deveria impedir o que vem depois, mas não impede. Tá, vou dar um exemplo. Vamos colocar a seguinte situação, quer ver? Olha só. Se eu chego para vocês e digo assim, quer ver? Não obstante
esteja chovendo, vou à praia. Se eu digo isso, não obstante esteja chovendo, vou à praia, pensa aqui comigo. Qual é a tendência natural de um dia com chuva? Qual é a tendência natural quando se está chovendo? Ir à praia? Sim ou não? Não, né? Pessoa, mas eu gosto de ir à praia com chuva. Tá, você é doido. Vamos pensar em pessoas normais. Pessoas normais não vão à praia em dia de chuva. Confesso que eu também gosto e também não me considero tão normal assim. Mas, enfim, melhor deixar para lá esse assunto, né? Depois a gente conversa, depois a gente faz uma divagação a respeito de quem é ou não normal nesse mundo. Tá joia? Vamos voltar aqui para o nosso português. Essa discussão está muito filosófica para o meu gosto. Aqui é muito mais prático, muito mais simples. Não obstante esteja chovendo, vou à praia. Repare que está chovendo deveria impedir ir à praia. Impediu? Não. Mesmo assim eu fui. Ou seja, isso é o que a gente chama de concessão. E o não obstante pode ser substituído por embora, mesmo que, por mais que, ainda que, apesar de que, repare que eu tenho várias possibilidades de substituir esse não obstante. Então, quando uma questão pede reescritura, provavelmente ele vai pedir para substituir essa expressão. Qual é o nome dessa expressão? Vocês lembram? Conjunção. Conjunção subordinativa, tá? Corre atrás das conjunções. Todo santo ano eles pedem alguma coisa a respeito, tá? Não é muito comum cair esse tipo de questão na prova. E, logicamente, que eu não quero ver você errar uma questão de conjunção, porque é fácil. Aliás, eu considero fácil, tá? Então, assim, vamos lá. Vou apagar isso aqui e vou voltar lá na nossa questão. Tá aqui, ó. Não obstante as inúmeras atividades diárias, etc. Assinale a opção em que as modificações realizadas sustentam o sentido original do enunciado acima. Bom, olha só. Apesar das inúmeras atividades diárias... Opa, calma aí. Apesar de é tão concessivo quanto não obstante. Já poderia parar por aqui. Repare que, quando eu chego aqui na letra A, ó, eu vi o apesar, vi o não obstante, já matei a questão. Preciso ir além? Preciso continuar? Não. Mas vamos fazer isso. Em virtude da ideia de causa, entendeu? O que acontece? Aqui nesse caso, a despeito, repare, também é concessivo. Opa, calma aí então. Então eu tenho apesar das e tenho a letra C, que é a despeito. Então a questão não é tão só a conjunção não. Perceberam? Então calma aí, eu vou apagar isso aqui. E vou eliminar esse em virtude, porque está dando ideia de causa, está errado. Esse por meio, que dá ideia de modo. E esse graças, que dá ideia de causa. Pô, agora eu estou na dúvida entre essas duas, A e C. Porque as duas me apresentam uma ideia de concessão. Aqui, ó. Apesar das inúmeras atividades diárias e a despeito das inúmeras atividades diárias. Bom, vamos ver aqui. Apesar das inúmeras atividades diárias, os candidatos dedicados apresentam desempenho produtivo nos concursos. Vocês repararam que eles mudaram isso aqui, profícuo? Bom, o que significa profícuo? Profícuo é algo importante, produtivo. Ou seja, repare, o não obstante encontra respaldo aqui e o profícuo encontra respaldo aqui. Então, a princípio, eu acho realmente que é a letra A, ó. Já coloquei ela com um pouquinho mais de força. Agora vou analisar a letra C. A despeito, realmente, está bem substituído pelo não obstante. Agora, profícuo está colocando aqui como inesperado. Não, profícuo não é algo inesperado, entendeu? Se eu digo que determinada aula, determinado professor, determinado acontecimento é profícuo,
É porque é reprodutivo, é importante, entendeu? Essa aula, por exemplo, vai ser uma aula profícua para vocês. Importante, ou seja, vai ser uma aula que vai ajudar vocês a conseguir uma conseguir uma aprovação da RM2. Ou seja, qual seria a resposta aqui então? Letra A, entendeu? Aí, o que é muito importante que o aluno saiba? Você não pode fazer a prova com aprovação. Tipo, olhou aqui, já marca, já sai correndo, já está tudo certo. Calma. Lê a questão sempre até o final. Isso é importante. Ler até o final, tá? Nunca parar no meio e falar assim, já sei a resposta. O final pode te surpreender, tá joia? Foi o que aconteceu aqui. Perceberam? Até que foi a letra A mesmo. Mas quase que eu faço besteira, né? E se fosse a letra C? E se fosse outra? Tá? Então tá aí. 9, letra A. Vamos então para a próxima, que é a número 10. Assinale a opção em que a palavra sublinhada está grafada de acordo com a norma culta padrão. Opa, ortografia. Marinha é mestre de cobrar ortografia. Eles gostam muito disso. E está escrito assim, quer ver, ó? Os ossos pareciam feitos de argila. Você sabe o que é argila? Eu conheço argila, ou seja, errado. Ele é um aristocrata. Bom, aristocrata, a princípio, eu acho que está certa, né? Calma aí. Aristocrata? Agora que eu percebi, tem um Rzinho aqui, ó. É aristocrata. T-O. Não tem esse R aqui, não. Caraca, quase que essa questão me engana, hein? Eu já ia marcar a letra B. Olha só que besteira que eu ia fazendo, gente. Pô, vocês nem me avisam, né? Então, aqui, ó. Aristocrata. Aristocracia. Tá errado, então. O solo do Nordeste é árido. Como toda boa proparoxítona que se preze, tem que ter acento. Da letra D. Nos dias de hoje usa-se muito material descartável. Descartável aparentemente está correta. Vamos ver a letra C, a letra E. Existe muita deturpação. Deturpação? Deturpação não é com C cedilha? Tá com dúvida? Consulta aí no dicionário, mas eu tenho quase certeza que é com C cedilha. Consultou? Então, tô certo, não tô? É com C cedilha mesmo. Ou seja, 9, a 10 é a letra D. Vou anotar aqui. A 9, então, no caso, como letra A, e a 10, no caso, como letra D. Perfeito. E vamos lá montando o nosso gabaritozinho aqui no canto, tá? Bom, repare o seguinte, a 10 já foi embora. A 11. No que se refere à colocação pronominal, de acordo com a norma culta, assinale a alternativa correta. Calma aí. Outra questão de colocação pronominal? Gente, se é impressão minha, já é a terceira questão que eles cobram sobre isso. Para você ver como é que essa matéria é importante, hein? Vamos lá, de novo. No que se refere à colocação pronominal, de acordo com a norma culta, assinale a opção correta. Se arrumaram e logo partiram. Regra básica. Não se começa a frase com o pronome oblíquo átono. Fora. Nada compara-se a qualquer coisa. O nada é um pronome interrogativo. Interrogativo não, desculpa, pronome indefinido. E se você for caçar na lista de palavras atrativas, você vai encontrar o pronome definido. Ou seja, o certo seria nada se compara. Palavras atrativas atraem o pronome. Então, ao dirigir minha palavra, se você for caçar lá na lista de proibições e permissões, você vai ver que com o infinitivo, tanto faz ao dirigir-me ou ao me dirigir. Tá certo, tá tranquilo. Ou seja, aparentemente pode ser isso aqui. Na letra D está assim. Não sabemos como prepara-se. O como é conjunção. Professor, é conjunção ou advérbio interrogativo? Tanto faz, do jeito que você quiser considerar conjunção, advérbio interrogativo, que seja. O caso é que tanto sendo conjunção como sendo advérbio, ele é atrativo. Ou seja, ele vai atrair o pronome. Os candidatos se recusaram a participar do evento. Bom, os candidatos se recusaram.
ou os candidatos recusaram-se. Alguma coisa impede a próclise? Não. Alguma coisa impede a ênclise, como por exemplo uma palavra atrativa? Também não. Repare que esse caso aqui é o famoso caso tanto faz. O pronome pode entrar antes ou depois. Ou seja, eu tenho a letra C correta e a letra E correta. Ah, pessoal, então calma aí. Se você tem duas corretas, então você tem que analisar as duas para saber qual marcar, correto? Na teoria, sim. Na prática, não. Sabe por quê? Porque as duas estão certas. A Marinha vacilou dessa vez. O que aconteceu com essa questão? Ela foi devidamente anulada. Essa questão foi anulada pela banca. Tá joia? Então, quando você pegar alguma questão para fazer, quando você pegar alguma coisa para fazer, para responder, respondeu, está em dúvida, confere o gabarito. Tem muitas questões que estão aí em sites famosos de questões, como por exemplo, que concurso, estratégia, que são questões anuladas pela banca, entendeu? Eles não têm culpa. O usuário, às vezes, na hora de cadastrar, não cadastra como anulada, cadastra com uma resposta qualquer, tá? Sempre confira isso, tá? Sempre confira no site oficial da banca. Ou seja, a questão de número 11, vou colocar um X. Esse X representa a anulação. Fechado? Bom, tá aí. Gravei para vocês a segunda parte desse vídeo. Vou dar um corte aqui, vou tomar uma água, volto daqui a 2 minutos para a terceira parte desse vídeo, tá ok? Que vai das questões 12 em diante. E depois a última parte que vai até a questão número 25. Fechado? É isso, pessoal. Até daqui a pouco.